Durante séculos, os samurais foram o fio invisível que costurou o Japão. Guerreiros da espada e do sacrifício, homens que juravam lealdade a um senhor feudal como se jurassem a própria vida. A morte não era uma possibilidade, era parte da profissão. Mas o mundo havia mudado. A pólvora substituía a espada. Os tratados internacionais pisoteavam as tradições milenares. E agora, um novo Japão surgia, não mais governado por clãs, mas por ministérios. Não mais guiado por honra, mas por progresso. Fábricas, ferrovias, bancos, academias militares e burocratas que vestiam terno ao invés de hakama. O imperador Meiji havia decidido rasgar o passado para construir um novo país. E seria implacável com os resquícios do velho mundo. E os samurais eram o velho mundo. Essa é a história da rebelião de Satsuma, o último suspiro dos samurais do Japão. E talvez o mais trágico. Em 1877, mais de 40 mil homens morreram em menos de 7 meses. Foi uma guerra civil. Samurais contra o próprio governo. Espadas contra rifles. E no centro disso tudo, um homem, Saigō Takamori, o último samurai. O Japão do século XIX era uma panela de pressão prestes a explodir. Por mais de 2 séculos, o país viveu sob o shogunato Tokugawa, um regime feudal rígido, isolado do mundo exterior, controlado por clãs guerreiros e pela casta samurai. Mas a chegada forçada dos navios de guerra americanos em 1853, os famosos navios negros do comodoro Matthew Perry, destruiu o isolamento japonês à força. O mundo havia batido à porta do Japão, e o Japão teve que abrir. A Era da Espada estava com os dias contados. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia queriam tratados comerciais, e conseguiram. Tratados humilhantes, desequilibrados, arrancados sob ameaça. O povo japonês viu que o tempo dos samurais não impediu que a soberania fosse ferida. Era preciso mudar, e rápido. Foi nesse contexto que surgiu a chamada Restauração Meiji. Em 1868, o poder foi restaurado ao imperador e o shogunato foi abolido. Mas na prática, foi uma revolução. Uma revolução liderada por jovens reformistas, muitos deles também samurais, que entenderam que o Japão precisava se modernizar, ou morrer. O imperador virou um instrumento de centralização. O exército começou a ser formado nos moldes europeus. A aristocracia feudal foi abolida. A economia passou a imitar o modelo capitalista ocidental. As ferrovias, os telégrafos, a educação pública, as indústrias pesadas começaram a surgir do nada. Mas tudo isso tinha um preço: a destruição do mundo samurai. A classe que por séculos foi o pilar do poder japonês, os senhores da guerra, os leais ao clã, os guardiões da honra e da espada, de repente, perderam tudo. Seus títulos, suas rendas, seus privilégios e, principalmente, seu propósito. O samurai que antes recebia salário vitalício de seu senhor, agora precisava arranjar emprego. Os espadachins viraram faxineiros, comerciantes, burocratas, ou então bandidos. Muitos se adaptaram, mas outros não aceitaram. E aqui começa a rebelião. Saigō Takamori era um desses samurais. Nascido no clã de Satsuma, no sul do Japão, ele foi um dos principais líderes da restauração Meiji. Foi ele quem ajudou a derrotar o shogunato. Mas, com o tempo, passou a se desiludir com os rumos do novo governo. Achava que o imperador estava sendo manipulado por burocratas gananciosos e ocidentalizados demais. O Japão, segundo ele, estava perdendo a pureza, a honra, a tradição e a força. Ele acreditava que o novo exército japonês, baseado no modelo francês, era fraco, sem espírito, sem sacrifício. Como pode um país depender de soldados convocados à força e treinados em escolas ocidentais, quando se podia ter samurais prontos a morrer por seu senhor? E havia também um problema político. Satsuma, a província de origem de Takamori, era um dos redutos mais orgulhosos da casta samurai. Os antigos guerreiros locais ainda mantinham academias de artes marciais, ideais do Bushido, o código de honra samurai e treinamentos secretos. O governo Meiji começou a ver isso como uma ameaça. Mandou fechar academias, apreender armas e perseguir líderes, inclusive Saigō Takamori. O resultado? Uma revolta. Em janeiro de 1877, cerca de 12 mil homens liderados por Takamori marcharam contra o governo central.
Os samurais saíram de Satsuma, armados com katanas, lanças, mosquetes velhos e o desejo de restaurar o Japão tradicional. Mas o governo não estava mais indefeso. O novo exército imperial, equipado com rifles ocidentais, artilharia moderna e treinado por militares franceses e alemães, mobilizou mais de 50 mil soldados. Começou então a Guerra de Satsuma, a última grande rebelião dos samurais. O primeiro confronto sério ocorreu no castelo de Kumamoto. Takamori esperava que a guarnição local se rendesse e se unisse à causa samurai. Mas não foi o que aconteceu. O castelo resistiu e o exército imperial contra-atacou com força total. As batalhas seguintes foram brutais. Os samurais, apesar do heroísmo, enfrentavam disparidade tecnológica gritante. Mesmo assim, os samurais infligiram pesadas baixas nos primeiros meses, lutavam como se cada combate fosse o último. E de fato era, porque cada vitória vinha acompanhada de perdas irreparáveis e as munições do governo pareciam infinitas. Ao longo dos meses, a rebelião foi se desgastando. Um a um os redutos samurais foram cercados, bombardeados e esmagados. As tropas de Takamori recuavam montanha após montanha, cidade após cidade, até restar apenas um último reduto: Shiroyama. Era setembro. Shiroyama era uma colina fortificada, e nela estavam apenas 300 samurais remanescentes. Do outro lado, mais de 30 mil soldados do exército imperial. Foi o fim. Mas um fim lendário. Takamori recusou a rendição, preferia morrer com honra. Os últimos samurais vestiram suas armaduras, afiaram as katanas, escreveram seus nomes em tiras de papel para serem identificados após a batalha e atacaram. A carga final dos 300 contra os 30 mil entrou para a história do Japão. Todos foram mortos. Takamori, gravemente ferido, pediu a um companheiro que o decapitasse. Era o seppuku, a forma honrosa de um líder samurai morrer preservando sua dignidade, lealdade e o código de honra Bushido, mesmo diante da derrota. E assim, terminou a Era dos Samurais. Mas não seu legado. A rebelião de Satsuma havia sido esmagada. O corpo de Takamori foi queimado junto aos últimos guerreiros da velha ordem. Mas o que o governo Meiji destruiu com balas e baionetas ressuscitaria como mito. Sim, os samurais haviam sido oficialmente extintos, mas ironicamente, foi a derrotada deles que os transformou em lenda. O novo Estado japonês que os derrotou seria o mesmo que começaria, apenas anos depois, a glorificá-los como o símbolo do espírito nacional. Um espírito útil, um espírito manipulável. Porque agora, com o fim das guerras civis internas, o Japão olhava para fora. Com a vitória sobre os samurais, o governo central finalmente consolidou seu poder absoluto. A aristocracia feudal foi dissolvida de vez. O conscrito do campo se tornaria o novo soldado imperial. O Ministério da Guerra cresceria, a marinha seria projetada nos moldes britânicos, e a indústria armamentista nacional dispararia. Mas para sustentar esse novo exército, para convencer um camponês a morrer por um imperador que ele nunca viu, era preciso construir uma nova ideologia, uma religião patriótica, uma doutrina emocional. E foi aí que o Estado decidiu ressuscitar os samurais. Nas escolas públicas recém-criadas, a história da rebelião de Satsuma foi reescrita. Takamori, que havia sido tratado como traidor, agora era exaltado como herói nacional. O governo até mesmo ergueu uma estátua dele no Parque Ueno, em Tóquio, em 1898, apenas 21 anos depois de tê-lo declarado inimigo do Estado. O Código Bushido, aquele mesmo que os burocratas Meiji haviam declarado ultrapassado e perigoso, passou a ser ensinado como base moral da nova juventude imperial. A lealdade cega, a disposição para morrer, o desprezo pela dor, a abnegação. Tudo isso passou a ser cultivado nas escolas, nos quartéis e até nos manuais civis. Era o espírito do samurai. Sem o samurai. Aquele mesmo código de conduta que havia levado Takamori e seus seguidores à morte, agora foi reciclado, destilado, esterilizado, para moldar soldados modernos prontos para invadir a China, a Coreia, e mais tarde para morrer em nome do sol nascente contra os Estados Unidos em 1945. Hoje, o Japão moderno é um dos países mais tecnologicamente avançados do planeta. Tem uma constituição pacifista, um exército limitado e um povo avesso à guerra. Mas basta olhar para o cinema japonês, para os animes, para a cultura popular. Os samurais estão em todo lugar.
Eles são mais vivos do que nunca. Eles perderam todas as batalhas, mas vencerão o tempo. E isso, talvez, seja o tipo de vitória mais nobre que um samurai poderia desejar.